Olá, amigos. Eu aqui novamente falar do Vasco. Vocês viram ontem o jogo? O time do Vasco, aquela defesa, é um verdadeiro delivery. Todo mundo entrega. Olha, a defesa do Vasco com Paulo Henrique é uma coisa, sem Paulo Henrique é outra. Aqueles dois zagueiros, e o Moura, mas o tal de... O outro, até esqueci o nome do outro, é Lucas não sei o que lá, Lucas Mendes parece, é horrível. Então, o Vasco começou o jogo ontem com o mesmo time de sempre, não mudou nada. Aí, o Vasco começou até bem. Aí depois o Vasco começou a dar um molezinho, aí parece que o Sport Recife ameaçou a fazer uma gracinha. Aí o Vasco tomou a rédea do jogo, foi lá e marcou 1-0. Aí houve aquele. Eles foram à frente e fizeram um gol também. Aí houve aquele pênalti escândalo. O pênalti contra o Vasco foi pênalti. Mas o pênalti a favor do Vasco foi pênalti também. Porque o jogador do Vasco nem encostou no jogador deles. Ele deu uma de Arrascaeta, se jogou e o juiz foi nele. Aí o jogador do Vasco pediu para o juiz, pediu o VAR. Ele disse, não, eu vou confirmar porque foi pênalti. Aí não chamou nem o VAR, porque é Vasco, né? Se fosse outro time, ele chamava. Se fosse contra o Vasco, ele fazia, mas a favor do Vasco não foi. Aí, não, foi contra o Vasco. Aquele pênalti contra o Vasco. O a favor do Vasco foi pênalti, escandaloso. Mas o contra o Vasco não foi pênalti. Mas se fosse o pênalti, ele foi contra o Vasco. O Vasco não fez pênalti. O jogador se jogou, ele deu uma de Arrascaeta. Ele se jogou, o juiz foi na dele. Aí o cara disse, rapaz, eu não fiz pênalti, chama o VAR, porque eu não quis chamar o VAR. Ele mesmo que não quis chamar o VAR. Ele fez gesto que não. Aí tudo bem. Aí o time botou lá e empatou o jogo de 1-1. Aí o Vasco conseguiu botar 2-1, conseguiu botar 3-1. Depois que o Vasco botou 3-1, começou a brincar em campo. Tocar a bolinha para um lado, para o outro, para o goleiro. Bolinha para um lado, para o outro, para o goleiro. Aí ficou aquela maresia. Aquele jogo sem futuro. E começou ali, vai lá, vem cá, e nada. Aí o Sport pegou, foi, mas bem, já que o Vasco não quer jogar, eu vou jogar no lugar dele. Aí o Sport partiu para cima. E por pouco que não empata o jogo e vira. O goleiro do Vasco salvou, a bola bateu na trave, aquele zagueiro salvou um gol, o Piton salvou um gol. Se eles empatam aquele jogo, eles viravam o jogo para 4-3. O Vasco deu uma sorte na hora que terminou o jogo. Deu o prazo certo, o juiz apitou e acabou o jogo. Porque o jogo ontem foi uma catástrofe. Eu pensei que o Vasco perdeu o jogo ganho. Quando o Vasco começou a jogar, eu imaginei, olhando time por time, o Vasco, apesar de ser um time muito ruim, mas é melhor que o Sport. E o Sport está em último lugar. O Vasco está lá perto também, mas o Sport está com 10 pontos. O Vasco está bem melhor que eles. Aí o que acontece? Eu calculei assim bem, o Vasco vai entrar em campo com esse time, vai meter uns 5-0 mais ou menos. A minha imaginação foi essa, 5-0. Aí o Vasco suou para ganhar de 3-2. Como é que pode, né, rapaz? Falar a verdade, técnico não joga. Até que esse Diniz, quando ele era jogador, ele não era ruim não, era bom de bola. Mas como técnico, eu nunca gostei dele, desde o tempo do Fluminense, que ele está dando aquela sorte que o time do Fluminense era muito bom, e depois ele foi para a seleção, fez um monte de porcaria, tiraram ele, aí ele é muito fraco. O Vasco, quando esse Vojvoda estava aí para qualquer um pegar, o Vasco tinha que mandar ele embora e pegar esse outro, mas não, conservou. Agora, se mandar ele embora, vai pegar quem? Não tem ninguém, o único que está sobrando era o Cuca, já assinou com outro time, ele não lembra com quem, assinou com outro time. Então não tem ninguém para ele pegar, só tem Baranga agora. O Baranga fica o que está. Aí quer dizer e tem esses contratos, né? Faz um contrato de 1 ano. Se o técnico
2 meses. Se ele for mandar embora, ele tem que cobrir o ano de contrato. Se caso ele arranjar um time para coisa, aí o contrato fecha. Mas se caso não arranjar, enquanto ele não arranjar clube, ele vai recebendo, até completar o contrato dele. É uma coisa que eu acho errada, sabe? Tanto faz a favor como contra. Se ele pedir conta, eu acho que tem que ser livre acordo. Olha, estou indo embora, etc, assim, assim, arranja outro, eu vou sair tal dia. Aí sai, o time manda ele embora também, tranquilo. Mas não tem esse problema do contrato. Eu sou contra. Pode ser que muita gente é a favor, eu não sou contra a pessoa ser a favor. Eu simplesmente sou contra. Então, a pessoa que aceita isso, está certo. O que eu também não aceitando, também estou certo. Que meu modo de ver é diferente, né? Então, tudo bem. Fazer o quê? O Verratti bateu aquele pênalti. Se ele chuta aquela bola um pouquinho mais devagar, o goleiro defendia. Porque ele sempre chutou o pênalti no alto. Ontem ele achou de chutar rasteiro. O goleiro quase que pegou, bateu na mão do goleiro, mas como ela foi forte, não deu para. Aí ela entrou. Se é um pouquinho mais fraca, ele defendia. Que eu ainda não vi. Eu ainda não vi o. Pode até ser que já tenha conhecido, mas não vi. O Verratti perdeu um pênalti. Ainda não vi. Então eu sei que um dia eu vou ver, né? Mas. A fazer o quê? Mas o Vasco, eles estão assim. O Vasco entra em campo, não tem comando. Ele fica assim, aquele. Aonde a bola está todo mundo atrás. O Vasco vai para a direita, todo mundo para a direita. Vai para a esquerda, todo para a esquerda. Aí fica difícil para caramba. Aí fica no meio de campo embolar aquele monte de gente no meio de campo. Aí fica, vai, passe de 1 metro, o cara erra. Ontem, eu estava mostrando para minha esposa, o jogador do Vasco, com 1 metro, 1 metro e meio de distância, dando passe errado. Tirando a bola do jogador e entregando para o mesmo do time do adversário. Então, eu acho assim, o jogador, ele tem que ter cabeça, bem receber a bola, saber manejar para tocar, etc. Tocar certo. Quando é um lançamento longo, se ele errar, tudo bem, foi muito longe, etc. Mas pertinho, com 2 metros, errar o passe. Eu nunca joguei bola, mas nunca errei um passe de 2 metros. Aí eles vão, erra. E já pensou se esses jogadores que erram assim, se ele fosse médico, como é que ele ia matar muita gente, né? Com o remédio errado, né? Porque, olha, são muito ruins. O Vasco tem um time muito ruim. Ali se salvam uns 4 jogadores só, o resto, estou falando dos titulares. O reserva não se salva nenhum. Dos titulares se salva só uns 4, o restante pode todo mundo ir embora de graça. Não faz falta nenhuma. Ontem, eu esqueci o nome do jogador, o cara meteu uma bola para ele, entrou sozinho, ele e o goleiro. Tinha que fazer o quê? Aquele toquinho por baixo, a bola subia, o goleiro estava embaixo, o goleiro estava no chão. Ele chutou a bola em cima do goleiro. Isso é falta de técnica. Se é outro jogador, dá aquele toquinho por baixo da bola, a bola subia e passava por cima, era gol. Aí, nesse caso, seria, se eu não me engano, parece que era o 4º gol do Vasco. Aí melhorava a barra, né? Mas não, a bola rasteira, o goleiro saiu no chão e ele deu toque assim no goleiro. E ele estava bem afastado do goleiro. Estava bem mais de 2 metros ou 3 afastado do goleiro. Ele deu toque em cima do goleiro. Esse é jogador sem técnica. Uma bola dessa, muitos jogadores aí, né, não vou dizer jogador do passado, não, jogador do presente, não errava uma bola dessa, de jeito nenhum. Então, aí o do Vasco, eu não me lembro quem foi o jogador que perdeu esse gol. Ele agarrou, chutou. Ontem, às vezes o técnico, ele fica fora do jogo e ele não, sei lá, eu acho que ali tem os escolhidos dele, não sei se tem, porque eu não fico lá no meio deles, mas dá a entender. No Vasco tem aquele maluco que veio lá da Angola, sei lá de onde é, lá da África. Ele é um jogador corredor, ele corre. Ele tinha que estar a disputar maratona, essas coisas, né? Mas ele é um jogador veloz. No jogo de ontem, tirava um jogador lento daquele e botava ele. Ele não é craque, mas pelo menos para desafogar a defesa, desafogar. Ele pegava a bola, dava um pique e corria até lá dentro do outro gol. Mas não, ficou na mesma ali. Aí por fim o Coutinho cansou, saiu, outro cansou, saiu. Aí quem vai entrar?
Coutinho já não está muito bom, o reserva dele então piorou. Aí ficou aquilo que ficou. Então quer dizer que o Vasco vai ter agora o próximo jogo. Ele vai encarar o Botafogo duas vezes. Vai encarar uma vez pelo Campeonato Brasileiro e uma vez pela Copa do Brasil. O primeiro jogo do Vasco e Botafogo empatou no Copa do Brasil, 1-1. Agora o jogo vai ser no Engenhão. O Vasco vai ter que, para quem quiser seguir, tem que vencer. Ou o Vasco ou o Botafogo, tem que vencer. Mesmo que seja no pênalti, mas tem que um vencer para seguir. Eu torço para que o Vasco siga. Mas o jogo é duro. Tanto faz o Vasco, eu torço para o Vasco vencer, mas se o Botafogo fosse um time fraco, não digo nada, mas um time forte, né? Bem, o Botafogo é melhor que o Vasco. Quem dera que o Vasco tivesse igual ao Botafogo. E os jogadores do Botafogo eles jogam com vontade. O do Vasco joga sem vontade. Ontem eu estava até comentando, o time do Vasco não entra em campo, eu acho que o técnico, antes de entrar em campo, ele leva ele no morro, ele leva lá no Cristo, e manda subir, ó, sobe, sai correndo e desce correndo. Aí quando voltar, entra em campo. Aí entra tudo cansado, não aguenta correr, aí bota em campo para jogar, porque já entra todo mundo cansado. Aí daqui a pouco começa a correr, e nisso é muito bem, daqui a pouco começa a perder as pernas. Aí começa a dar toque errado. Dá toque errado é pronto. Aí o time vai, se entrega, vai embora. Aí o outro time vem e vence o jogo. Que nem o Vasco vencendo o jogo. Só nesse campeonato, o Vasco vencendo o jogo, perdeu uns 3 jogos. Ele vencendo, perdeu. Então, quer dizer que, por quê? Sem perna. Não tem perna nenhuma. Entra todo mundo cansado em campo. Aí fazer o quê, né? A gente tem que torcer para o nosso time. A gente não vai torcer para outro time. A não ser que a vitória do time favoreça o nosso. Aí a gente torce. Mas fora disso, mas torcer não vence. Se torcida vencesse, né? As maiores torcidas do mundo, o time dele não perdia nunca. Então a gente brinca assim de torcer, de dizer, tá, eu sou eu, Vasco, outro é Flamengo, outro é Botafogo, outro é Fluminense. Aquilo ali, torcer não vale nada. Aqui a torcida não vale, é só mesmo na amizade. Então, vamos ver, o Vasco contratou para ser 3 ou 4 jogadores. Vamos ver se desses 4, pelo menos 2 presta. Diz que um dos zagueiros é muito bom. O Vasco estava a fim de contratar aquele antigo do Fluminense, que é bom pra caramba, foi pra seleção e tudo, chamado Nina. Aquele é bom. Bem, era bom. Agora não sei. Então, eu não sei o que tem o jogador brasileiro, que ele vai para o estrangeiro, tipo, igual a bola de ping-pong, bate e volta. Esse gesto do Flamengo já está querendo voltar. Quando ele foi para a França, quis voltar, voltou. Agora foi para não sei para onde lá, acho que foi para a Rússia, parece, já quer voltar. Esse menino do Fluminense, aquele bom do Fluminense, aquele colombiano, esqueci o nome dele agora, ele já está querendo voltar também, já tem time querendo pegar de volta. Aí já tem Flamengo, Fluminense, um monte de time querendo pegar de volta. Que ele já chegou lá, não agradou, já tá querendo voltar. Então não sei por causa de quê. Aqui no Brasil joga bola pra caramba, chega lá, não sabe jogar, esquece. Eu não sei por que isso. Então, eles estão querendo voltar, todos os dois. Assim o repórter anda dizendo, né? Então, amigos, olha, o bico está ficando meio longe, meio longo. Eu vou desligar, tá bom? Esperamos que o Vasco venceu, melhorou, porque saiu da zona de rebaixamento, mas está ali coladinho com os outros. Tem 3 times com a mesma pontuação. Então o Vasco está na frente por causa de gols e vitória. Então, eu espero que no próximo jogo o Vasco vença, ele vença bem. Eu não lembro com quem que o Vasco vai jogar, mas vamos ver. E agora uma coisa, a pessoa continua, eu explico aqui, mas tem pessoas que ainda continuam me perguntando como se faz para se inscrever no canal. É muito simples. Abaixo do canal, abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva. Aí o cara vai ali, aperta o dedo em cima, parece um sininho ao lado. Você clica em cima, se ficar preto, você aperta de novo. Pronto, você vai receber informações minhas e eu informo para vocês e vocês agradecem o meu canal, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.